a ciência aponta hoje para onde as escrituras já estavam há mais de 3.000 anos, quanto à origem do universo. Peraí, vamos lá. A ciência aponta hoje porque as escrituras já apontavam há mais de 3.000 anos. Isso. Tá, como assim? Vamos lá. Se você pegar qualquer livro, da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, qualquer livro que você pegar sobre o universo, desde a Grécia Antiga até metade do século passado com o idealismo alemão, todos os livros sobre o universo estão dizendo que o universo nunca teve um início. Uhum. Nunca veio a existir, que existia desde sempre. Uhum. Se você for olhar, por exemplo, a teogonia grega diz que Demiurgo moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Desde sempre. O único livro, por todos esses séculos, por 30 séculos aí, que dizia que o universo veio a existir, era o livro de Moisés. Gênesis, ou em hebraico Bereshit, que na primeira frase de Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Veja bem, meu irmão, que coisa interessante, porque até a ordem está correta. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço e terra, matéria. O tempo pode existir sem existência concomitante do espaço e da matéria. Mas o espaço pressupõe a existência anterior do tempo ou concomitante a ele, porque o espaço só existe em um curso temporal. Então você tem o tempo primeiro, depois você tem o espaço, que são os céus, e depois você tem a terra, que é a matéria. A matéria, por sua vez, pressupõe a existência do espaço, porque a matéria só pode existir em um espaço e também em um curso temporal, e, portanto, pressupõe a existência do tempo. Então, o que as escrituras dizem em Gênesis 1:1 é que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí, como criou? Aí nós vamos para o verbo em hebraico. A tradução do verbo em hebraico para criar é o verbo bará. Bará é um verbo impressionante. Tão impressionante é que ele nem é utilizado tanto assim, que ele é utilizado no capítulo 1 de Gênesis, apenas em Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. Por que ele é utilizado de maneira tão econômica? Porque é um verbo que denota uma ação. O que é o verbo? O verbo é uma palavra que denota uma ação. Correr, cozinhar, dançar, costurar, escrever, pensar. Então, o verbo bará, ele denota uma ação para cujo exercício é necessário tamanho poder que só Deus se qualifica para ser sujeito desse verbo. O que o verbo bará diz é que é criar a partir do nada, da ausência de qualquer coisa. Criar quando não há tempo, quando não há matéria, quando não há espaço, quando não há leis da natureza, quando não há nada. Então, o que a Bíblia estava dizendo durante todo esse período era que Deus criou o universo e tudo mais que existe a partir do nada. Então, essa tese era considerada translocada, uma absurdidade sem tamanho. Não, eu estou bem, obrigado, querido. Como é que o universo teria vindo a existir a partir do nada? Isso era uma loucura. Era tomada essa tese por uma absurdidade total até meados do século passado. O que foi que aconteceu em meados do século passado? Várias descobertas em ciência forçaram o cientista contra a vontade do cientista, porque, veja bem, se o cientista assumir, como teve de fazê-lo, que o universo teve um início, ele tem que dar conta de quem causou o universo. Se o universo é causado, quem é a causa? Aí várias descobertas em ciência forçaram o cientista a ter de assumir que o universo teve um início. Quais foram as principais descobertas? Segundo a lei de termodinâmica, que diz que as coisas tendem naturalmente à desorganização. Aqui, a sua empresa, aqui, para estar organizada, é necessário que seja empregado trabalho, esforço, energia para a organização. Se ninguém organizar o quarto, ninguém organizar a empresa, ninguém organizar nada, a tendência é a desorganização, a menor complexidade. Acontece que o universo até hoje está se desorganizando. Então ele não teve tempo suficiente para se desorganizar totalmente.
se ele tivesse sido eterno, a eternidade é mais do que o suficiente para estarmos na desorganização total e nós, portanto, não viríamos mais o universo nessa tendência de desorganização. Como nós vemos o universo na tendência de desorganização, isso é um indício de que em algum momento do passado o universo teve uma origem. Então, assim, a segunda lei termodinâmica, a percepção de que o universo está em expansão, pelo telescópio Hubble na época, via o universo em expansão, né? E não vem ao caso, mas é um negócio chamado efeito redshift, que é a mudança para vermelho das galáxias pela frequência da luz, nós vemos que elas estão se afastando. A radiação de fundo, Penzias e Wilson, eles ganharam até um prêmio Nobel de Física por isso nos anos 60. Penzias e Wilson estavam lá no laboratório dele quando eles detectaram um ruído, entre aspas, detectaram uma espécie de interferência nas antenas do laboratório dele. O laboratório dele se chama Bell. Aí eles fizeram uma varredura, uma limpeza nas antenas, até acharam que era sujeira de pombos, a atuação dos pombos nas antenas. Mas limparam tudo, quando foram medir de novo, estava lá o mesmo ruído. Quando foram investigar o ruído, tinha as mesmas características decorrentes do ruído ou da informação decorrente da origem do universo. Então, a radiação de fundo, galáxia, semente, a teoria da relatividade. Eu não sei se você ouviu essa história, mas é interessante que Einstein, quando cria a teoria da relatividade, e Einstein é recente, não é tão antigo. Einstein nasceu em 1879 na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, morre em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. 1955, não é tão antigo. Então, Einstein, ele cria a teoria da relatividade, ele olha para a teoria da relatividade, e a teoria da relatividade só faz sentido no modelo de universo com início. Aí Einstein diz, nossa, eu não quero isso aqui, porque se eu disser que o universo tem início, eu trago para o discurso científico a necessidade de dar conta de quem iniciou. Se o universo teve uma causa, quem é o causador? Aí Einstein disse, eu não posso ficar com isso. Aí ele colocou uma constante, que veio a ser chamada de constante cosmológica na teoria, para a teoria dar um modelo de universo sem início. E a coisa mais bela que tem é a seguinte, sabe? Quando ele colocou a constante na teoria, a contraparte formal da teoria, a matemática da teoria, gerou uma divisão por zero que todo mundo sabe que não pode dividir por zero. O zero não pode estar ali não pode ser denominador, não pode ser dividido por zero. Pela matemática, Einstein teve que tirar a constante da teoria e a teoria passou a dar um modelo de universo com origem. Então, são várias descobertas. Assim, a gente pode passar o podcast todo falando sobre isso. Existência de urânios radioativos, por exemplo, que não são criados espontaneamente. Se o universo fosse eterno, a Terra teria tempo mais do que suficiente para que todos os urânios nela decaíssem até chumbo. Chumbo é o urânio radioativo que decaiu. Todos já teriam virado chumbo. Como ainda existem urânios radioativos, isso é um indício de que teve um tempo no passado em que isso começou. Até me permita falar assim, mas até o fato de que haverá amanhã é um indício importante, porque, veja bem, se o universo nunca tivesse tido um início, nós teríamos atrás de hoje, nós teríamos quantos dias? Infinitos. E como você poderia acrescentar um dia a um conjunto infinito de dias? O fato de existir amanhã, por incrível que pareça, é um indício, porque dia é um objeto real. Você pode ter um conjunto infinito de objetos imaginários, mas reais, dia é um objeto real. Então, como é que nós podemos adicionar um dia ao conjunto de dias do passado? Somente porque esse conjunto é finito, por maior que seja, mas ele é finito. Então, todas essas descobertas e pensamentos forçaram o cientista, contra a vontade dele, a dizer que o universo teve uma origem. Foi aí que um padre, Georges Lemaitre, um padre belga, ele propôs um modelo de origem do universo, que ficou conhecido por Big Bang. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Você está entendendo? Então, viu-se que Deus criou o universo. Mas por quê? Porque o Big Bang e os cientistas eles dizem que não tem a ver. O Big Bang prova que é algo científico, uma explosão, etc. Por que isso daí corrobora com a Porque o Big Bang aponta para o Big Banger. O Big Bang não é a causa, é o efeito.
Não é a causa, é o efeito. Se você tem uma origem, quem causou? Quem causou? O fato de você descrever cientificamente algo não diz que esse algo não foi criado. É aquilo que eu disse, né? Você, por exemplo, você abre um motor Ford, de um carro Ford, você pode descrever a mecânica do motor. E ao descrever a mecânica de maneira extremamente minuciosa, pormenorizada, você não está de maneira nenhuma afetando o fato de que Henry Ford existiu. A descrição de como as coisas funcionam não quer dizer que o Criador não existiu. Pelo contrário, quer dizer que o Criador criou com inteligibilidade. Você só consegue descrever algo porque você tem o esforço intelectual da sua inteligência de buscar padrões de inteligibilidade no mundo. Do contrário, a ciência seria uma empreitada impossível. Nós só fazemos ciência porque nós pressupomos que há uma inteligibilidade no mundo a ser descoberta por nossa inteligência. E essa inteligibilidade do mundo pressupõe uma mente inteligente que organizou o mundo inteligentemente. Entendeu? Então, o Big Bang, na realidade, é a descrição de algo que a ciência faz e que aponta, como diz que teve uma origem, porque se você pegar as leis da relatividade, por exemplo, e funcioná-las para trás, você vai chegar a um universo em um só ponto. Infinitesimal, até espremer, até chegar um momento que não tinha nada. Então, o que fez com que o nada tornasse tudo? Tem que ter uma causa. E essa causa, olha que interessante aqui, ó. A gente não viu que essa causa criou o tempo? Então, essa causa é atemporal. Não podia ser temporal, porque tempo não existia. Essa causa é atemporal. E a característica da atemporalidade da causa é o que dá a Deus a racionalidade dele saber o futuro que livremente nós decidimos. Como é que Deus sabe o nosso futuro que livremente nós decidimos? Simplesmente porque ele reside fora do tempo. As pessoas dizem que Deus é eterno. Isso não é errado, mas é incompleto. Por que é incompleto? Porque Deus, na realidade, ele reside numa categoria acima da eternidade, que é a categoria da atemporalidade. Qual é a diferença da atemporalidade para a eternidade? É que a eternidade, embora você viva para sempre, mas você jamais subverterá a ordem passado, presente, futuro. Porque você está submetido à dimensão temporal. Aquele que está acima da dimensão temporal é aquele para quem a ordem passado, presente e futuro não faz o menor sentido, não tem a menor influência. Então ele é capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos. Isso só pela ciência nós chegamos a essa conclusão, sendo a causa atemporal. Nós vimos que a causa, além de criar o tempo, criou também o espaço. Então ela não pode ser espacial, porque o espaço não existia, ela é não espacial. Não espacial. E um sinônimo de não espacial é infinito. Então, essa causa, além de ser atemporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, ela é não espacial, portanto, infinita. Nós vimos que essa causa criou a matéria. Então, ela não podia ser material. Essa causa tinha que ser imaterial. Imaterial é um sinônimo de espiritual. Então, veja que pela própria revelação da natureza, que em Romanos, nós vemos que, Romanos no capítulo 1, no verso 20, nós vemos que Deus se revela também pelas coisas criadas. Então, apenas o estudo das coisas criadas nos dá uma direção para saber quem é essa causa. Se você for ver como o universo é estruturado, meu querido, é assim de nós ficarmos boquiabertos. Porque, quer que eu fale e explique? Com certeza. Porque, veja bem, ó, nós temos 122 características no universo que são milimetricamente sintonizadas. 122. Mas é assim, sabe? Se uma das 122 não estiver naquela sintonia, a vida não é possível. Aí a pergunta... Mas é a vida que não é possível ou é a vida que a gente conhece que não é possível? Pelo que nós sabemos, quando eu era criança, eu estudava, assim, via falar da possibilidade de vida com base não em carbono, mas em silício. Você chegou a ver isso? Cara, remotamente. Cara, quando era criança, a pessoa falava, vida com base em silício é possível. Abandonaram isso, pelo que nós sabemos. E eu não falo aqui de Deus da lacuna, não, o que eu falo não é com base no que não sabemos. O que nós sabemos, a vida só é possível com base em carbono.
Então, essas características são essenciais para qualquer tipo de vida com base no que nós sabemos, a não ser que a pessoa tenha uma fé irracional. Aí eu vou acusar a pessoa de fé irracional. Se ela tem uma fé irracional num tipo de vida com base no que ela não sabe nem ainda o que é. É uma expectativa, é um desejo, não é? É um desejo, um elemento volitivo, uma vontade que ela tem. Então, com base em carbono, que é a vida que nós entendemos pela ciência que só é possível com base em carbono, existem 122 características que têm que ser milimetricamente sintonizadas. Grau de expansão do universo hoje, na origem do universo, transparência atmosférica, campo magnético, nível de oxigênio no ar, são 122. Aí a pergunta honesta é, mas espera aí, será que isso não é por acaso? Será que por acaso nós poderíamos ter chegado a isso? Interessante, né? Que se nós fizermos o cálculo probabilístico para vermos a possibilidade ou probabilidade de nós termos, por acaso, essas 122 características milimetricamente sintonizadas, nós chegamos a um número de uma chance em 10 elevado a 138. Meu irmão, uma chance em 10 a 138 é um número inimaginavelmente pequeno, porque 10 a 138 é um número inimaginavelmente grande. Para lhe dar só um exemplo, se nós formos pensar qual é a estimativa de átomos. Não é aqui em São Paulo, não, em Alphaville, não. Não é aqui no Brasil, não, nem na Terra, não. Se nós formos estimar o número de átomos do universo, nós chegamos a 10 elevado a 70. Átomos, 10 elevado a 70 no universo. Existe um princípio na matemática, conhecido por alguns por princípio de Borel, na área de probabilidades e estatística, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto, impossibilidade. Então, isso é dizer que uma chance em 10 a 51 é 10 vezes impossível, pelo que sabemos. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes impossível, 53 mil vezes impossível, 54, 10 mil vezes impossível, 55, 100 mil vezes impossível. Onde é que eu vou chegar quando eu disser uma chance em 10 a 138? Então, essa é a probabilidade. Por acaso, nós temos um planeta como a Terra em que a vida é possível. Marte aqui, vizinho, não tem campo magnético. Não tem campo magnético. Então, é essa causa, além de não atemporal, capaz de ver o futuro que livremente você decide, não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, também é extremamente inteligente, porque organizou tudo isso. Ademais, sabe outra coisa interessante também? Que a própria ciência diz que as leis da natureza, elas não são prescritivas, elas são descritivas. Qual é a diferença? A lei da natureza, ela não impõe o universo a se comportar daquela forma. O próprio ateu Stephen Hawking, aquele que teve esclerose múltipla progressiva, que morreu não há tanto tempo atrás, ele dizia, a questão é quem põe fogo nas equações. Porque as equações, elas não geram a realidade, elas descrevem a realidade. Portanto, as leis da natureza não existiam antes do universo. O ato de criação do universo, pelo fato de não existirem leis da natureza, não poderia ser um ato natural. O discurso da sobrenaturalidade entra necessariamente na ciência, quando nós entendemos que o universo teve uma origem. Então, o que foi isso que criou, já que não pode ter sido um ato natural? Foi um ato provavelmente de decisão. Se é de decisão, essa causa parece ser também pessoal. Então, só pela análise da criação, nós chegamos às mesmas características do Deus descrito na Bíblia, sem você sequer fazer uma referência necessária às Escrituras. Então, eu resumi, mas para lhe dizer o quão impressionante é o Senhor, quão impressionante é Deus. Ele nos dá, por meio da sua criação, uma forma de nós chegarmos ao entendimento de que há algo maior. E não só isso, chegarmos a características específicas de quem ele é. Então, essa aqui é a questão do universo. E tem muitas outras coisas. A questão da vida também é impressionante da mesma forma, se você quiser falar. Então, assim, tudo isso aponta para o Criador, certo?